Muitos anos haviam se passado desde o dia em que José foi arrancado de sua casa e levado em correntes para uma terra estrangeira. O menino lançado em um poço havia se tornado um homem moldado pelo silêncio, pela injustiça, pela espera e pela fé. O escravo virou prisioneiro, e o prisioneiro, pela mão de Deus, foi elevado a um lugar que ninguém jamais poderia imaginar. O Egito já não era mais um cenário de dor para José. Tornara-se o palco onde Deus revelava aquilo que esteve escondido por anos. Depois de interpretar os sonhos de Faraó com clareza e sabedoria, José foi exaltado em um único dia. Recebeu autoridade sobre toda a terra do Egito, sendo o segundo no reino, abaixo apenas do próprio Faraó. As roupas simples da prisão foram trocadas por vestes finas. O ferro das correntes deu lugar ao anel de autoridade. O homem vendido por moedas agora governava o maior império de seu tempo. Mas o poder não apagou a memória. Quando a fome se espalhou pela terra, povos de todas as regiões passaram a ir ao Egito em busca de alimento. Filas se formavam. Rostos desconhecidos passavam diariamente diante de José. Até que, em um desses dias, ele viu rostos que conhecia muito bem. Seus irmãos estavam diante dele. Eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu imediatamente. Os mesmos irmãos que um dia arrancaram sua túnica, agora se curvavam diante dele, famintos, desesperados, sem imaginar que ali se cumpriam os sonhos que tanto odiaram no passado. O tempo pareceu parar. O coração de José acelerou. Anos de dor, traição e silêncio vieram à tona de uma só vez. José permaneceu em silêncio. Ele os colocou à prova, não por vingança, mas para enxergar quem eles haviam se tornado. Falou com dureza, fez acusações, usou um intérprete para esconder sua identidade. Queria saber se o arrependimento havia transformado aqueles homens, se o sofrimento tinha quebrantado seus corações. Quando ouviu seus irmãos falarem do irmão mais novo, Benjamim, José quase perdeu o controle. Quando mencionaram o pai, agora velho e ainda marcado pela dor, José precisou se afastar para chorar em segredo. A ferida ainda existia, mas a graça também. José exigiu que Benjamim fosse levado ao Egito. Quando Benjamim chegou, José viu nele não inveja, mas inocência, não orgulho, mas humildade. E então veio a prova final. José ameaçou manter Benjamim como escravo. Foi nesse momento que Judá avançou. O mesmo irmão que um dia sugeriu vender José, agora se oferecia para ficar no lugar de Benjamim. Ali tudo mudou. José não conseguiu mais se conter. Mandou que todos saíssem da sala. Servos, guardas, oficiais, todos foram embora. Sozinho com seus irmãos, José rompeu em um choro alto, profundo, tão intenso que ecoou pelos corredores do palácio. Então ele disse: "Eu sou José." As palavras caíram como um trovão. "Eu sou o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito." O medo tomou conta deles. Tremeram. Esperavam julgamento, castigo, vingança. Afinal, José tinha poder absoluto. A vida deles estava em suas mãos. Mas José não levantou a voz. Levantou a misericórdia. "Não fiquem angustiados", disse ele. "Não se culpem. Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus." Naquele momento, José revelou o que o sofrimento havia lhe ensinado. Ele aprendeu a enxergar além da traição humana e a perceber o propósito divino. O que foi planejado para o mal, Deus transformou em salvação, não apenas para o Egito, mas para sua própria família. José abraçou seus irmãos, um a um. Anos de separação se dissolveram em lágrimas. A culpa encontrou o perdão. O medo encontrou a graça. Relações quebradas começaram a ser restauradas. Pouco depois, José trouxe seu pai Jacó para o Egito. O homem que acreditava que seu filho estava morto agora o via vivo, poderoso e cheio de compaixão. Jacó chorou, o Egito testemunhou, e Deus cumpriu sua promessa. José estabeleceu sua família na terra de Gósen. Mesmo vivendo em posição de honra, José jamais permitiu que o passado fosse apagado de sua memória, porque ele sabia que lembrar não era o mesmo que guardar rancor. Cada decisão que tomava como governador era marcada por humildade e temor a Deus, consciente de que todo o poder lhe havia sido confiado, não conquistado. Ele compreendia que sua autoridade não existia para exaltar seu nome, mas para cumprir um propósito maior que atravessava gerações. Assim, José governava com o coração alinhado ao céu, sabendo que sua história pessoal havia se tornado parte do plano eterno de Deus para um povo inteiro. Anos depois, após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José finalmente buscasse vingança. Voltaram a ele com o coração tremendo.
Mas José respondeu com palavras que atravessariam gerações. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para preservar a vida de muitos. José não governou com amargura. Governou com sabedoria moldada pela dor. Perdoou com um coração refinado pelo sofrimento. E o menino que um dia sonhou, tornou-se o homem por meio de quem Deus preservou uma nação. O perdão encerrou a história que começou com traição. E Deus provou, mais uma vez, que seus propósitos não podem ser frustrados.